E fala galerinha do canal, beleza? Quem tá falando aqui é o Emir. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Raire. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está em alta, mas é meio polêmico, né? Sim, vai ser algo difícil de falar sobre, mas que vai ser muito divertido, que são os... Protagonistas apelões, overpowers. E também o peso que eles trazem pra narrativa. Será que é positivo? Será que é negativo? Por que será que as pessoas gostam tanto de protagonistas overpowers? Exatamente. Mas isso nós vamos saber depois da vinheta. Dum, dum. Então, Harry, sobre personagens secundários, né? Eu acho que existe uma diferença muito grande entre personagem secundário e protagonista overpower, né? Ah, sim. Essa parada aqui, o personagem secundário ser overpower é muito legal às vezes. É porque ele essencialmente se torna ou um obstáculo ou o ideal do protagonista, né? O protagonista vai encarar o personagem secundário, que às vezes é o sensei dele, ou seja lá que tipo de personagem for. Mas isso também é uma regra antiga, vai se espelhar, né? Sim, sim. Isso é uma coisa mais antiga. Antigamente tinha muito essa questão da rivalidade, dele conseguir ter alguém ali pra estar junto dele lutando e se melhorando e, tipo, ter uma disputa. Ou até uma questão geracional. Ah, sim, também. Tem muito anime que trabalha com a geração antiga dos caras que são muito fortes, aí depois vem a nova geração superar a geração antiga, né? Sim, essa parte dos personagens secundários terem muita força traz um motivador muito grande pro personagem principal conquistar. E é uma coisa que esses personagens overpowers tiram muito peso. Sim. E outro ponto também dessa questão dos personagens secundários é que além deles forçarem o desenvolvimento, porque você tá desde o princípio vendo o que pode ser o topo do nível de força daquela obra, sim. Eles também não vão estar lá o tempo todo para resolver os problemas. Então, isso abre portas para o protagonista ter que passar por situações caóticas e superar essas situações, né? Sim, é sempre necessário que o protagonista tenha alguma barreira para superar para você conseguir acompanhar o crescimento dele. Não adianta você chegar e simplesmente ver ele andando reto por qualquer problema. Isso não traz algo substancial pra gente, sabe? Fica muito vazio. Sim, isso quebra o desenvolvimento e inclusive estraga muito os vilões da obra. Ah, sim. Diminui absurdamente o peso do que um vilão pode trazer. Ele vira uma piada, né? Não tem nada pior do que você ter um vilão ali na sua frente, que você tá vendo, e você já saber que ele simplesmente pode ser derrotado com a maior facilidade do mundo. Sim, e eu acho que isso vai se tornar uma das coisas que vai ser um problema gigante pra uma obra que é bem recente aí, que tá sendo animada, que é o Solo Leveling, né? Eu acho que todos os vilões dali pra frente vão ser simplesmente uma piada. Sim, por mais que o Solo Leveling ele tenha uma progressão, não é uma coisa de uma hora pra outra, a impressão que eu tive vendo a primeira temporada e sabendo de alguns spoilers é que parece que sempre que ele vai enfrentar alguém, ele já vai enfrentar no momento onde ele já tá mais forte que aquela pessoa, onde muitas vezes já vai ser muito fácil. E isso tira muito do suspense que você vai sentir na situação, né? É porque eu não sou o público que consegue consumir muito essa ideia, mas pra mim é uma coisa que na hora eu não consigo me prender a cena, eu não consigo sentir peso nela. É uma batalha vazia. Parece que é uma narrativa que só tá sendo construída pra reforçar o quão o protagonista é forte, o quão ele é brabo. Pra quase uma coisa assim relacionada a ego mesmo, sabe? Sim. E eu posso dar um exemplo que você falou de Solo Leveling, mas, pô, eu assisti Slime e na segunda temporada do Slime tinha um vilão que num determinado momento, na parte 2 da segunda temporada, tinha um vilão que num determinado momento que você já sabia que não tinha como ele ganhar do Rimuro. E além dele ser um personagem detestável, ele era mais fraco do que o Rimuro, então parecia que ele tava lá só pra que você sentisse raiva dele e quisesse ver ele sendo pisado pelo protagonista. Como se fosse uma estratégia narrativa pra brincar com a raiva do espectador apenas e não trazer de fato nenhum tipo de riqueza em história pra aquela situação, sabe? Aham. É uma narrativa linear. O cara vai chegar, vai ganhar e é isso. Não traz uma coisa substancial pra pessoa, você não ganha nada com isso, a não ser se você gostar muito de ver alguém apanhando. E já o vilão overpower é o completo contrário. O vilão overpower, ele só se torna um problema no momento em que o autor torna ele tão forte que ele não consegue descobrir como fazer derrotar e acaba fazendo derrotar de uma forma horrível.
como a gente Sim. já viu no caso do Bleach, no caso do Naruto. Exatamente. Mas, pô, eles acabam sendo muito carismáticos, eles acabam somando muito pra história de forma positiva, Sim. porque ele força um desenvolvimento do protagonista. Sim, você pode ver o carisma absurdo que o Aizen trouxe pro Bleach. É impossível você não gostar do Aizen. Não tem como. Aquele personagem é muito bom. Sim. Você via as batalhas do Aizen, você sentia sempre aquele clima de o que será que o Aizen tá tramando? O que será que ele vai fazer agora? Uhum. Por causa da inteligência dele, né? Sim. Tinha um mistério absurdo e tinha uma tensão. Tinha alguma coisa ali que era difícil. Algo pra ser destruído ou conquistado. E com um personagem muito forte, a gente não tem essa interação. E Sim. que acaba sendo triste, porque não é uma coisa que aconteceu rapidamente. É algo que aconteceu, continua acontecendo e não para de acontecer. E talvez seja um reflexo de alguma coisa maior, não é mesmo, Mia? Assim, quando a gente fala de protagonista overpower, a gente quebra um enredo básico de narrativa, que é você tem o personagem, você tem um lugar que ele quer alcançar, um objetivo que ele quer alcançar, ou alguém que ele quer superar. Ele tem que passar por uma aprovação para poder chegar naquele local, naquela posição, e assim conseguir alcançar aquilo. Uhum. Esse estágio, ele exige um determinado momento ali de sofrimento, de desenvolvimento, de às vezes dor. E quando você coloca um protagonista overpower, é tipo, pô, apareci, ganhei, acabou. Uma coisa muito imediata, né? Falta o arco de treino. Uma pessoa há muito tempo aí já falou sobre que tava sumindo. Isso é verdade. E que era um momento muito interessante pro desenvolvimento do personagem, onde o próprio protagonista tinha um motivo pra crescer e ele tava indo atrás. E tinha esse momento de treino, esse momento de foco nas fraquezas dele. O que não tem hoje mais em dia. É só um protagonista perfeito, forte e que ganha. E é curioso porque a fraqueza é uma forma de você humanizar o personagem, você tornar ele mais próximo da realidade e você poder se identificar mais com ele. Sim. Mas, curiosamente, hoje os protagonistas overpowers, eles são um tipo de personagem que as pessoas também querem se espelhar. E isso, com certeza, tem algum tipo de conexão, né, com alguma alteração nos processos sociais, na forma como funciona a subjetividade das pessoas que estão acompanhando as obras hoje em dia, né? Sim. Enfim, pensar muito sobre isso, a gente consegue chegar em algumas respostas, né? Sim, essas respostas são um pouquinho difíceis de se engolir, mas são coisas que a sociedade de hoje em dia precisa começar a abrir um pouco o olho pra também não se deixar levar por todos esses estímulos que a gente recebe e virar parte deles. Também Sim. O fato de um personagem absurdamente forte se tornar um alvo pra você, um personagem que não tem falhas, algo completamente impossível. Isso é saudável, isso faz bem, isso vai realmente trazer algo de bom pra você. E essa questão tá completamente relacionada com a idealização que as pessoas têm hoje em dia, de esperar algo muito perfeito, principalmente lá no Oriente, eles são extremamente perfeccionistas. Sim. Então você não quer ver uma pessoa falha, você não quer ver uma pessoa com defeitos, você não quer ver uma pessoa que demonstra fragilidades. E o sujeito de hoje em dia quer se espelhar muito nisso, nessa coisa perfeita, e isso não é saudável porque ninguém é perfeito. E é engraçado que, por exemplo, quando a gente pega uma série ocidental, né, a gente parece que tá buscando o contrário. Pessoas que reforcem as coisas que a gente pode fazer de errado. E essa diferença é interessante da gente notar. Pô, quando a gente pega exemplos como Naruto, por exemplo, que passa por uma série de problemas ali na infância e depois ele consegue passar por cima desses problemas através de uma resiliência, de uma superação e chegar no objetivo dele, a gente vê uma coisa que ensina que a gente precisa lutar para alcançar as coisas, né? E aí entra no segundo ponto que eu queria trazer, que é a questão do imediatismo. Porque hoje a gente vive uma cultura que traz vários estímulos ao mesmo tempo, seja nas redes sociais, seja quando você tá passando um vídeo pro outro, é sempre uma bomba de dopamina, uma dinâmica acelerada no dia a dia que causa até ansiedade nas pessoas. E quando você vai ver uma história, você vai querer que essa dinâmica também seja acelerada. Sim, essa própria necessidade de algo mais rápido, algo que seja concluído com velocidade, tem atrapalhado no desenvolvimento de muitos mangás por aí, com a necessidade de terem que terminar a obra mais rápido para conseguirem ainda ficarem na hype do momento, o desenvolvimento cada vez mais falho dos personagens, o crescimento absurdo de isekais que, convenhamos, tem gente que gosta, mas não é minha praia e realmente é o mesmo roteiro sempre.
voltado para o mesmo pessoal. E não dá. É um mercado completamente cheio da mesma coisa só para agradar essa necessidade de tem que ser algo absurdamente estimulativo e que tem que ser ali rápido na hora e é isso. Sim, e é aquela coisa, acaba não sendo muito saudável. Porque no final das contas, principalmente quando a gente é adolescente, a gente passa por muitos problemas. Então a gente querer um personagem pra gente se identificar é legal. Só que quando a gente pega o Naruto como exemplo, o Naruto passa uma ideia legal. Sim. Já quando você pensa num personagem como, sei lá, protagonista médio de um Isekai, é tudo dado de forma gratuita. A pessoa não teve que superar nada. Ela foi vítima das circunstâncias e aí, em um determinado momento, foi presenteado com um sucesso absurdo. E isso não vai ser algo que vai acontecer na vida das pessoas. Então acaba não sendo tão positiva, sendo passada, por assim dizer. Sim. E não sendo... Não por viver no passado, mas a mensagem antigamente dos shonens eram muito mais saudáveis, de lidar melhor com as suas relações com as pessoas, buscar o aprimoramento de si mesmo, e até boa parte dos protagonistas que era acreditar que nem todo mal é simplesmente mal e que você pode ajudar a pessoa a se recuperar ou trazer ela pro seu lado. Então você tinha essa humanização, tipo, de que até o vilão a gente tem como conseguir fazer algo por ele. Você não precisa ser a pessoa que vai vir com ódio ou simplesmente porque você pode e diminuir a pessoa e acabar com ela. Então tinha umas mensagens muito boas antigamente. E na vida real é muito raro você achar alguém essencialmente mal. É até difícil conceituar o que é bom ou mal, mas aí a gente entraria numa conversa filosófica. Ia ficar mais complexo ainda. Sim, o ponto é que é difícil você achar um psicopata por aí. Uhum. Mesmo pessoas que estão ali no momento que às vezes cometem um crime ou fazem algo de ruim, tem todo um contexto subjetivo por trás daquilo, né? Então, e outro ponto que você falou sobre essa questão dos valores que eram passados, né? Hoje eu sinto que um valor muito consumido é esse valor de... Parece que segue muito a lógica da lei do mais forte. Tipo, se eu sou mais forte, se eu sou mais esperto, eu sou brabo. Tipo, pessoas que se identificam com Ayano Koji. Uhum. Ai, olha como eu sou psicopata, olha como eu sou frio, calculista. E acha que isso é uma parada bonita, uma parada maneira, tá ligado? Isso tá em alta também, né, bem ou mal. É absurdo, sim. E que é algo que não vai fazer bem em forma alguma. O máximo que você vai conseguir é afastar pessoas boas de perto de você. Você não vai estar sendo o cara legal, te garanto isso. Não vai estar sendo. Não tente ser um personagem desse tipo. Se baseie em alguns personagens com mais coração. Vai fazer muito bem pra você e pra todo o seu redor. Acredite. Eu entendo que a gente vive uma subversão de alguns paradigmas, de alguns valores. Só que a gente tem que saber filtrar o que é bom de se guardar e o que é bom de se pegar das novas ideias que estão surgindo, sabe? Não é simplesmente queimar tudo e falar, tô nem aí. Exatamente, não dá pra viver no mundo preto e branco de que já foi do passado, a gente esquece, não importa mais, não tem mais valor. Não dá pra ser assim. É necessário ter uma balança, é necessário medir um pouco se aquilo ali vai fazer bem ou não. E também, sabe, sejam autênticos, não tentem imitar tudo que vocês veem. Sejam vocês. E principalmente, sejam pessoas que são honestas com os seus próprios sentimentos. Verdade. Que aceitem que vocês têm defeitos, que aceitem que vocês têm sentimentos, às vezes, que são de fragilidade, porque a fragilidade é natural do ser humano. Sim, e isso vai te deixar muito mais forte e vai te fazer uma pessoa muito melhor do que tentar esconder isso tudo e viver uma vida de facetas. Mas é isso, galerinha, essa é a nossa opinião. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não esqueçam de deixar o like, comentar, se inscrever no canal e compartilhar. E é isso, pessoal. Eu vou partindo aqui. Uma boa noite, uma boa tarde, uma boa manhã, uma boa madrugada. Partindo, valeu. Eu também vou partindo por aqui. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço e tchau.